Olha só, se você abrir a plataforma do Tesouro Direto, vai ver que tem títulos prometendo te pagar IPCA mais 7,6% ao ano. Agora, se você abrir a sua corretora, é bem provável que você vai encontrar alguns títulos pagando IPCA mais 10% ao ano. E aí muitos perguntam, será que essa aqui é a grande oportunidade do ano? Tem alguma pegadinha aí por trás? Faz sentido trocar aquele título que você comprou prometendo IPCA mais 6% ao ano ou taxas mais baixas por um prometendo IPCA mais 10%? Enfim, a resposta não é tão óbvia assim, por isso a gente está gravando esse vídeo para falar tudo sobre esse tema. E quem vai guiar isso é um cara que sabe demais, que é líder aqui de um time de planejadores financeiros no clube, que é o Kevin Costa. Se você achar esse vídeo interessante, deixa o dedo no like. E aí, Kevin, bora pro conteúdo. Por que o IPCA+ é tão bom? A primeira coisa que a gente precisa entender são as razões que fazem um título IPCA mais 6, 7 ou 9 ser uma das melhores oportunidades do mercado. Vamos direto ao ponto. Basicamente, a resposta para essa pergunta é porque nada rendeu tanto quanto os títulos IPCA+ mais longos. Dá uma olhada nessa tabela. Nos últimos 10 anos, os títulos do Tesouro IPCA+, com vencimentos acima de 5 anos, que formam o índice IMAB5, superaram quase todos os outros investimentos do mercado. Eles perderam só para as bolsas americanas, S&P 500 e Nasdaq. Mas quando a gente compara com fundos imobiliários, dólar, ouro, Ibovespa, CDI, Selic e até mesmo o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA+ ganhou de todos. Agora um outro ponto fundamental. Momentos em que o Tesouro IPCA+ paga taxas tão altas acontecem pouquíssimas vezes. Nos últimos 15 anos a gente só viu taxa acima de 7% ao ano em 3 pequenas janelas de oportunidade. E adivinha? Uma dessas oportunidades está acontecendo agora. Se você olhar a proporção, essas oportunidades representaram menos de 5% do tempo nos últimos 15 anos. Ou seja, quem aproveitou essas janelas teve um retorno muito acima da média. E não para por aí. O Tesouro IPCA+ faz parte do Tesouro Direto, que é o investimento com menor risco de crédito do Brasil. Afinal, você está emprestando dinheiro para o próprio governo federal. De todos os títulos de renda fixa disponíveis no país, o mais seguro contra calote é justamente o Tesouro Nacional. E aí você pode me perguntar, mas Kevin, o Brasil não pode dar calote na dívida? Em teoria, qualquer coisa pode acontecer, mas na prática é extremamente difícil. O motivo é que grande parte da dívida pública brasileira é interna. O governo tem controle sobre a emissão e pode refinanciar sem precisar de capital estrangeiro. Além disso, a nota de crédito do Brasil melhorou bastante recentemente. Em 2023, o Goldman Sachs e a S&P elevaram o rating do país. E no final de 2024, a agência Moody's também elevou a nota do Brasil, colocando a um passo do grau de investimento. Ou seja, o risco de crédito hoje é menor do que já foi no passado. Agora, em 2025, inclusive, o JP Morgan voltou atrás e passou de novo a recomendar investimento no Brasil, principalmente com a perspectiva das eleições no próximo ano. Agora, para deixar isso ainda mais claro, a gente fez uma simulação comparando um Tesouro IPCA mais 8 com outros investimentos. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. A linha rosa representa um título hipotético de IPCA mais 8 ao longo de 15 anos. O que a gente vê aqui? O S&P 500, que é a linha verde mais forte, teve o melhor desempenho disparado, acumulando ganhos muito superiores aos demais ativos ao longo do tempo. Isso mostra a força do mercado de ações dos Estados Unidos em relação aos investimentos brasileiros. IPCA mais 8, que é a linha azul, representa um investimento teórico corrigido pela inflação mais 8% ao ano. Teve um crescimento estável e previsível ao longo do tempo. O CDI, que é a linha vermelha, tem um crescimento constante sem grandes oscilações. Como era esperado, o CDI oferece um retorno mais previsível e conservador, mas abaixo do IPCA mais 8. O Ibovespa é a linha verde mais clara. Passou por períodos de altas e quedas, mas no longo prazo apresentou um desempenho bem abaixo do S&P 500. E o IFIX é a linha verde escura. Teve uma boa valorização até 2019, mas ficou estagnado depois, sem conseguir acompanhar outros investimentos. Em alguns períodos chegou até a ficar abaixo do CDI. Ou seja, quase nada bate a rentabilidade desse título no longo prazo. Mas então por que pouca gente está aproveitando essa oportunidade? Porque mesmo com taxas elevadas, o governo não está conseguindo vender títulos como antes. Para você ter uma ideia, em 2023, a taxa de sucesso na venda desses papéis caiu de 77% para 52%. E por que isso está acontecendo? Simples. Altas taxas também indicam uma maior percepção de risco. O Brasil está enfrentando um aumento no risco fiscal. Isso faz com que os investidores exijam uma taxa ainda mais alta
para aplicar no Brasil. E esse movimento de queda da demanda por títulos públicos reflete uma insegurança maior dos investidores. A grande questão é: quem tem uma estratégia bem definida vai saber exatamente como e quando aproveitar esse tipo de oportunidade. O fato é que para você, investidor, existem alguns outros fatores que podem tornar esse título muito ruim ou pelo menos perigoso, e a gente precisa falar sobre eles. O primeiro é o risco do reinvestimento. Essa taxa IPCA mais alta que a gente está vendo, ela vale para hoje. Beleza, mas e amanhã? Se você já investe há algum tempo, sabe que não faz sentido pegar todo o teu capital e aplicar de uma vez só porque a taxa parece boa. O mais comum é ir investindo aos poucos, com aportes mensais ou aproveitando alguma reserva disponível. E aí que vem o problema. Quando você for investir novamente, as taxas vão estar diferentes. Inclusive, elas podem estar bem mais baixas do que a gente está agora, como aconteceu em boa parte do tempo. Isso já aconteceu várias vezes ao longo dos últimos 15 anos. Muitas vezes o Tesouro IPCA+ estava pagando só 3% ou 4% ao ano. Ou seja, a taxa boa de hoje pode não ser a taxa de amanhã. E é por isso que esse gráfico, no fim das contas, ele não é real. Ou seja, a tua carteira ela não vai ser composta só pela taxa excelente que está agora, mas sim uma mistura de títulos comprados em diferentes momentos. Alguns com IPCA mais 7, outros com IPCA mais 5 e assim vai. E aí, no fim das contas e no longo prazo, essa média reduz o impacto da taxa alta atual e o que vai sobrar é uma taxa normalizada ao longo do tempo. O segundo ponto de risco por trás desses títulos é o risco de mercado. A verdade é que os títulos do Tesouro variam muito ao longo do tempo e podem ter quedas pesadas, parecido com o que acontece no mercado de ações. Se a gente olha o histórico do Tesouro IPCA+ desde 2010, o gráfico de rentabilidade é repleto de oscilações bruscas. Em alguns momentos, esses títulos até despencaram mais de 25% ou até chegou a 45%. Agora, imagina o investidor que entrou animado com a taxa alta, mas pegou uma dessas quedas. Se ele não souber o que está fazendo, a chance de ele vender no desespero e perder dinheiro é enorme. E esse é mais um motivo para te provar por que essa linha em azul não é real. A rentabilidade não vai ser bonitinha e retinha como a gente está vendo na imagem. Pega esse exemplo. Isso aconteceu recentemente com o Tesouro Renda Mais 2065. Quem investiu na metade de 2023 está com uma perda de 50% do capital investido. Isso aqui é muito mais volatilidade que a maioria das ações do Brasil. Ou seja, para quem pensa que o Tesouro Direto é só comprar e esquecer, o risco de mercado pode ser um choque de realidade. E aí eu já vou para o terceiro ponto. O IPCA+ sozinho não é bom. O erro comum é achar que basta investir apenas no Tesouro IPCA+ e pronto. Na verdade, a força dele está na diversificação, quando combinado com outros títulos. Quando a gente fala de renda fixa, tem 3 grandes tipos de indexação de taxa. O primeiro é atrelado à inflação, que é o IPCA+. Quando a inflação vem alta, você recebe mais. O segundo é o pós-fixado, atrelado à Selic ou ao CDI, acompanha os juros básicos da economia. E o terceiro é o pré-fixado, que você sabe exatamente quanto vai ganhar lá no final do investimento. Um exemplo claro é que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem pré-fixados pagando 16,5% ao ano. E aí você pensa, pô, mas isso é bom? Ó, a inflação está mais ou menos 5% no Brasil. 5 mais 8 do IPCA+, a gente vai estar falando de algo perto dos 13%. Ou seja, o pré-fixado está pagando 16% nesse momento, que está pagando mais do que o IPCA+. Pô, Kevin, mas será que isso é realmente muito bom? A resposta também é não, pelo menos não sozinho. Agora, imagina que a tua carteira esteja dividida entre diferentes tipos de títulos. Uma parte atrelada à inflação, outra parte em pré-fixados, outra parte em pós-fixados. Se a inflação no Brasil subir, seu título IPCA+ vai pagar mais. E provavelmente os títulos pós-fixados também, já que a Selic tende a acompanhar a inflação. Nesse cenário, os pré-fixados perdem atratividade, ficando para trás. Por outro lado, se a inflação for controlada e a Selic cair, os títulos atrelados ao IPCA+ e pós-fixados vão ter um rendimento menor, mas os pré-fixados vão se destacar porque você garantiu uma taxa alta no passado. Ou seja, a boa e velha diversificação é o que vai te proteger dos riscos macroeconômicos. Agora, um ponto número 4 é que existe um problema ainda maior dos títulos IPCA+ nesse momento. Até porque o Brasil não é o único que está com taxas altas. Nos Estados Unidos, a taxa de juros está no maior patamar desde 2005. E o mais importante, esse cenário aconteceu apenas 1,5% do tempo nos últimos 15 anos. Inclusive, um adendo importante, essa semana o Fed votou para manter
manter as taxas nesses patamares, sem novos cortes. Esse percentual é o maior desde a crise da bolha.com. Isso significa que os investidores globais estão preferindo aplicar em renda fixa americana, que oferece juros altos com risco muito menor. Além disso, dentro do próprio Brasil, existem várias outras opções de renda fixa pagando taxas ainda mais altas que o Tesouro IPCA+. Que é um exemplo, tem CDB de banco médio pagando IPCA mais 10%. E é claro, nem todos esses títulos são totalmente seguros para investir. Aqui no Clube do Valor a gente analisa uma lista completa de CRIs e CRAs, que são investimentos de renda fixa um pouco mais arrojados, mas isentos de imposto de renda, e atualmente tem títulos pagando IPCA mais bem acima da média. Mas ao analisarmos a classificação de risco, alguns aparecem com a janela vermelha. Ou seja, esses títulos não passam nos critérios financeiros que a gente usa nas nossas análises de renda fixa. Por outro lado, também tem opções com janela verde oferecendo taxas IPCA mais 8. E quando a gente considera a isenção do imposto de renda, esses retornos se tornam equivalentes a CDBs pagando IPCA mais 10 ou até IPCA mais 11. Ou seja, existem outras oportunidades de renda fixa com rentabilidades muito boas. E se a gente olha para fundos imobiliários, principalmente os de papel, a gente também encontra retornos interessantes. Pô, Kevin, mas fundos imobiliários são renda variável, o risco é completamente diferente. Sim, fundos imobiliários têm sim mais risco, mas fundos de papel também tem uma carteira de renda fixa dentro do guarda-chuva de investimentos. E se a gente falar de investimentos atrelados ao dólar, o S&P 500 em reais valorizou mais de 20% no último ano, mostrando que para quem pensa globalmente, podem ter alternativas ainda mais vantajosas do que ficar apenas no Tesouro IPCA+. Inclusive, se você quer aprender a aproveitar todas essas oportunidades que surgem, sabendo exatamente o que comprar, o que vender, quando agir, eu preciso te convidar para participar de uma sessão gratuita de mapeamento de oportunidade para a tua carteira. Ali, um especialista do Clube do Valor vai tirar 1 hora da agenda dele para analisar a tua carteira atual e traçar um plano de ação específico para o teu caso. Essa conversa inicial é totalmente gratuita e esse especialista vai apresentar um plano de investimentos alinhado aos seus objetivos, esclarecer dúvidas e apontar caminhos estratégicos para o teu patrimônio. Mas te liga porque as vagas são limitadas, então se quiser garantir a tua sessão de mapeamento de oportunidade gratuita, aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no primeiro link aqui da descrição para agendar uma conversa sem compromisso. Bom, a gente já entendeu então os pontos negativos do IPCA+. Mas afinal, será que vale a pena trocar um título IPCA mais 6 por um IPCA mais 10 agora, por exemplo? A resposta é sim, vale a pena você ter a classe de IPCA dentro da tua carteira. Principalmente se você já tem uma estratégia clara e sabe exatamente o que, quando e como você tem que comprar essa classe de ativos. Agora, para quem acha que a melhor opção é trocar do IPCA mais 6 pelo IPCA mais 10, nesse caso a resposta é simples. Essa troca não faz sentido. E tem algumas razões por trás disso. A primeira delas é simples. Se ganhar dinheiro no mercado fosse tão fácil assim, simplesmente trocando um título por um outro com taxa maior, todo mundo estaria milionário. Mas essa visão é superficial. A questão técnica por trás disso é a seguinte: quem comprou IPCA no passado está vendo esse título desvalorizar agora. Se o investidor segurar até o vencimento, vai receber exatamente a taxa que contratou. Mas se ele vender agora no prejuízo para comprar um título com uma taxa maior, ele consolida essa perda. Essa operação de troca é muitas vezes recomendada por pessoas que são comissionadas no mercado financeiro e eles lucram com a movimentação do investidor. Ou seja, quem realmente ganha com isso não é você, mas quem recebe as comissões das operações. Então beleza, a classe IPCA+ faz sentido, trocar um título de rentabilidade mais baixa por um mais alto não faz sentido. O que mais faz sentido então? Aqui no Clube do Valor, nosso foco é montar uma carteira de renda fixa eficiente, aproveitando as melhores oportunidades sem cair nessas armadilhas. O que realmente faz diferença é fazer alocações mais inteligentes, combinar Tesouro IPCA+, pré e pós. Dependendo do perfil de investidor, também pode fazer sentido alocar em CDBs, CRIs, CRAs que ajudam a impulsionar a rentabilidade da carteira. E é assim que a gente vê o backtest da nossa principal estratégia mais conservadora aqui no clube, que apesar de ter menos risco, teve uma rentabilidade muito maior do que o CDI e maior do que o Ibovespa. Para quem quer ser um pouco mais arrojado, também é possível equilibrar o portfólio, assumindo um pouco mais de risco e alcançando rentabilidades ainda maiores sem abrir mão da solidez da renda fixa. E aí, nesse cenário, o que você está fazendo? Está investindo em IPCA+? Me conta aqui nos comentários. Além disso, eu te convido a continuar acompanhando o Clube do Valor no YouTube. Vou deixar aqui o link de um vídeo que complementa esse conteúdo para você assistir na sequência. Por hoje, eu fico por aqui. Abraço e até a próxima.